pastor Lamartine Pozella. Lembrando, não é refutação. Vamos lá. A função, a sua atuação. A ordem da criação de Deus, onde estão os anjos? Na ordem da criação das coisas, do universo? A de tudo? Bíblia fala que quando Deus estava criando o universo, os anjos, que chamam de estrelas, lá no livro de Jó, cantavam, Então, eles rejubilando. Eles já tinham sido eram criados. anteriores a isso. Tá. Ó, então vocês já viram aqui, o pastor Lamartine Pozella está colocando uma perspectiva, interpretação teológica da Bíblia. Mas por que o livro de Jó dá a entender isso, né, de maneira metafórica, que as estrelas já louvavam, e por que o cristianismo faz essa interpretação de que as estrelas são anjos? Isso vem da tradição babilônica, tá bom? Você vai ver muito isso nos pseudepígrafos também, você vai ver isso na literatura babilônica, a antropomorfização das estrelas, e você vai ver essa tradição ecoando também nos escritos enoquianos, tá bom? Lembrando, hein, Enoque, primeiro livro de Enoque, Caverna 4 de Qumran em aramaico, 200 anos antes de Cristo, tá bom? Então, lembrando lá, livro dos vigilantes, tudo já estava lá em Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, livro de Enoque. Então, o livro de Enoque também faz essa antropomorfização das estrelas, personificando as mesmas em figuras de anjos. Você vai ver essa expressão no livro de Enoque, até do capítulo 86 ao 88, mostrando que estrelas caindo do céu, que são anjos, tá bom? Referências estas também que você verá influenciando o Novo Testamento. Já tá anotando aí, né? Olha aí, ó, poucos segundos de vídeo e eu já te dei a informação do porquê que há essa escola de interpretação que vai parar na Bíblia. Anteriores a isso. Ou seja, Deus é eterno, sempre existiu, mas quando ele cria Entendi. os anjos. Tá. E depois, então, vem a criação do universo. Agora, no momento em que eles caem, começa uma batalha do reino de Deus, que a Bíblia fala de império das trevas e reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, você entra porque deseja, porque quer. No império das trevas, você não tem opção. Não é assim, não é verdade? Não é justamente assim que você aprende ou aprendeu quando frequentava ali a igreja, né, com um pensamento mais fundamentalista, mas você parou para pensar, isso que o pastor Lamartine Pozella está dizendo, apesar de ele utilizar-se de expressões bíblicas, isso não tem na Bíblia. Aquele texto tradicional de Apocalipse, capítulo 12, que vai falar de uma queda de Satanás, na verdade, aquilo ali não está falando de queda nenhuma, porque você não consegue nem precisar, na linguagem alegórica, se aquilo está ocorrendo antes ou depois da criação das coisas. Claro que hoje a tradição cristã vai dizer que é antes, mas na narrativa contínua do texto de Apocalipse capítulo 12, desde o versículo 1, sendo honesto, você não consegue ver isso em lugar nenhum. Obviamente, aquele texto ali, você quer saber qual é a tradição que está colocada ali? O Enuma Elish, a batalha de Marduk contra Tiamat. Exatamente isso, é a mesma coisa. Marduk, Miguel, Tiamat, o dragão, a antiga serpente, que vai ser retratada ali no Enuma Elish, essa batalha, tá? Da corte celeste babilônica contra as forças do caos, representada por Tiamat, que é a mesma coisa que você vai ver ali em Apocalipse, capítulo 12, inclusive dele sendo lançado na terra, onde Tiamat também será lançada. É porque é uma personificação no mito babilônico das forças do caos, né, de uma questão do simbolismo do feminino. Ali, né, no Enuma Elish. Então seria a Tiamat, a deusa, a dragão, as águas do caos primordial. E também você vai ver justamente onde eu falei anteriormente. Primeiro livro de Enoque, capítulo 86, entre o capítulo 88. Por que eu estou te dando contexto? Porque ali sim vai detalhando as razões do porquê que tudo isso vai acontecer, vai dando um enredo, e aí você vai ver que é uma visão alegórica, não tem nada a ver com antes ou depois de criação alguma, justamente como aparece no livro do Apocalipse, tá bom? No Enuma Elish, ali sim, a queda do dragão, da serpente sinuosa, a queda de Tiamat, aí sim ela vai ocorrer de forma que é antes da criação do homem, no Enuma Elish, tá bom? No épico lá do mito da criação babilônica, ok? E esse enfrentamento, onde você não tem escolha em questão do lado do mal, vem da Pérsia.
Desculpa, todo vídeo, volta e meia, você fala um negócio aí, professor, que vem da Pérsia, fazer o quê? Eu não tenho culpa, né? Mas vem mesmo. No reino de Arimã, ou nos domínios de Arimã, que você não exerce nenhum tipo de vontade. Você entra e pronto, acabou. Agora, para adentrar ao reino de Ahura Mazda, o reino eterno que não tem fim de Ahura Mazda, você entra através do amor e da sabedoria. Fazer o quê? Isso vai parar no Novo Testamento. Até porque no Antigo Testamento você sabe que não tem isso, né? Aquele texto lá de Daniel 7 é uma cópia do ciclo de Baal. Ciclo de Baal, Baal e An. Anota. Daniel capítulo 7 é uma cópia dos textos ugaríticos, ciclo de Baal e An. Anota aí, inclusive aquela parte que fala que seu reino será eterno, seu domínio nunca terá fim, um negócio desse sentido lá, que está lá no versículo 14, se eu não me engano. Anota. Ciclo de Baal e An. Ian, Y-A-M. Bota lá em inglês, God Ian from Ugarit. Aí busca lá o Deus Ian, lê lá o ciclo de Baal Ian, que você vai ver lá aquele textinho. Isso também está nos livros, anota aí, anota. Ciclo de Baal, volume 1 e 2, de Mark, anota aí, Mark, M-A-R-K, S. Smith. Exatamente. Não, Mark, S. Smith. Acho que é esse aí mesmo, mas procura aí que você vai achar. Ciclo de Baal, volume 1 e 2, Mark Smith. Anota assim que vai, tá bom? Lá você vai ver direitinho, ele traduz o texto que fala sobre isso. Inclusive, ele também compara outras passagens bíblicas, Salmos, livro de Jó também, né? E por aí vai. Livro do profeta Isaías, que tem essas figuras de linguagem. Você está anotando aí, né? Então vamos embora. No reino do Filho, você é um súdito de coração. No império das trevas, você é um escravo de Satanás. Então, a Bíblia chama de império das trevas e reino do Filho do seu amor. Estes dois poderes antagônicos, eles lutam entre si e vão lutar até o final dos tempos. E no final dos tempos, a gente sabe que Deus vai dar um basta, vai lançar Satanás no lago de fogo, onde ele vai estar para o resto da eternidade, assim como o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. Aliás, a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens, mas criou para Satanás e para os seus demônios. Ele cria, então, a partir do momento que tem a queda dos anjos. Obviamente, ele já conhecia tudo isso, mas ele cria para um dia lançar no lago de fogo todos esses inimigos de Deus, né? Igualzinho na tradição persa, igualzinho. Olha aqui, olha aqui, né? Eu trago alguns paralelos. Olha só, o Lago de Fogo, o Apocalipse copiou o livro de Enoque. Assista a minha playlist Apocalipse, tá bom? Que eu trato cerca desses temas com textos comparados e por aí vai. Tem vários vídeos eu demonstrando essas cópias do livro de Enoque, inclusive uma coisa interessante, além de copiar bastante o livro de Enoque, exageradamente, estupidamente exagerado, o Apocalipse faz isso, dá até para chamar de um plágio do livro de Enoque. Cadê? Tem um vídeo aqui, ó, aqui, esse vídeo aqui, ó. 2 vídeos muito bem recomendados aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, bem ranqueados, a origem do purgatório. Então, purgatório, céu e inferno, tudo veio de Zoroastro. E esse aqui, ó, produção original, Verdades Ocultas da Bíblia. Essa daqui, ó, uma produção VOB, Paraíso e Inferno, você foi enganado. Milhares de visualizações também, tá bom? Além, é claro, né, tem um vídeo muito bom aqui, Inferno não existe, tá bom? Temos esse vídeo aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, tudo uma produção VOB. As origens do inferno também, isso aqui é uma live lá que eu fiz com a Érica lá para falar acerca do inferno, e eu mostro todas as influências da tradição persa, exatamente, tradição persa, zoroastriana, as origens destas crenças, tá bom? Então, é o que eu falei, não é uma refutação ao pastor Lamartine Pozella, jamais, eu gosto muito até do pastor Lamartine Pozella, de suas exposições, quando se trata de pregação evangélica, de amor ao próximo, de semelhança, coisa e tal, são interessantes, é uma filosofia cristã interessante que ele emprega, porém, como eu disse, não é uma refutação, estou apenas mostrando que as crenças cristãs têm origens que a antecedem. Obviamente, tem origem que antecedeu, mas eu quero dizer o seguinte, em religiões diferentes, tá bom? Inclusive na concepção persa, pode digitar aí também, persa, exatamente. No comentário, persa, digita logo de novo aí.
Vai, já pedi isso em 300 mil vídeos, vai mais esse aí também, persa. Então, a guerra espiritual é assim. Agora, você fez uma pergunta boa, porque, na verdade, a hierarquia se mantém. E o poder e as habilidades e capacidades também se mantêm. Por exemplo, Lúcifer. Era um querubim. Ele era um querubim. No livro de Judas... Mas o querubim não é o mais poderoso na hierarquia, né? Então, querubins e serafins, alguns colocam os serafins acima, porque eles estão Olha lá, ó. Os serafins Os são 9 coros. Então isso daí na verdade é uma lista da Igreja Católica. Sei. E eu concordo com a maior parte disso, mas a questão, por exemplo, de serafins e querubins, a Bíblia não deixa claro quem é maior. Tá. Algumas pessoas dizem que os serafins são maiores porque eles são aqueles seres angelicais que estão na presença do trono de Deus. Eles têm 6 asas e 2 das asas cobrem os olhos. Para não ser fulminado. Não ser fulminado pela glória de Deus. Então, assim, E tão próximos. de tão próximos que eles estão. Por isso que alguns os colocam lá. Mas a Bíblia fala que Lúcifer era Querubim. acima de todos eles. Ele é um querubim. Então faz... A Bíblia não fala que Lúcifer era um querubim. Sabe onde o pastor Lamartine Pozella está se baseando? Equivocadamente, no texto de Ezequiel, capítulo 28, numa alegoria, falando acerca do rei de Tiro. Ali, no Antigo Testamento, primeiro, o escritor não tinha visão nenhuma de Satanás. Não tinha. Desculpa, não tinha. Está falando ali do rei de Tiro. Nem metaforicamente, nem alegoricamente, está falando de Ra-Satã, Satanás algum. Ezequiel 28, assim como Isaías, capítulo 14, versículo 12, não fala de Satanás. Não, esquece isso. A Bíblia não fala de Lúcifer. E eu não vou nem em Jerônimo, né? Porque Jerônimo, quando emprega lá no termo Ben Hillel, filho da alva, que vai querer dizer portador da luz, Lúcifer, ele está combatendo, ao seu tempo de tradução, a estrebaria antiga romana, que tinha o deus Dianos Lúcifer, ou Dianos Lucifero, com a sua consorte Diana. É isso que está acontecendo ali naquele texto, né? Porque você sabe que tradutor bíblico sempre quis trazer uma lente teológica, né, às suas traduções. É tradução barra interpretação. Isso é muito comum, até nos dias de hoje, tá bom? É igual lá, o termo tatuagem no livro de Levítico, aquilo ali já é uma interpretação, uma tradução com uma interpretação teológica. Então aqui, ó, a verdadeira história de Lúcifer. Tá ali, eu coloquei ali o Dianos Lúcifer, ou Dianos Lucifero, e a sua consorte, a deusa Diana. O Lúcifer, na tradição romana antiga, antes até da fundação da cidade de Roma, ele era o deus da criação, da floresta, o equivalente a Júpiter, o equivalente a Zeus, a Yahvé, Yahweh. No cristianismo, que ele foi apropriado a ser um anjo caído, né? Ou dizer que Lúcifer não tem na Bíblia, Lúcifer não tem nada a ver. Então, assim, o pastor Lamartine Pozella está se valendo de uma tradição teológica criada em cima de um equívoco interpretativo, um equívoco exegético, ou um erro mesmo, ou uma distorção exegética da passagem de Ezequiel no capítulo 28. Infelizmente, a realidade é esta. E lembrando, não é uma refutação, tá bom? Jamais. Eu aqui não refuto ninguém, estou deixando isso bem claro. Estamos apenas argumentando em campos diferentes. Ele é o único que a Bíblia fala que é um querubim ungido. Existem outros O querubins. que quer dizer um querubim ungido? A unção significa... a palavra vem do hebraico de shemen, que significa óleo. Tá. Você derrama um óleo sobre a cabeça de um rei e dessa maneira você declara que ele é autorizado pelo Deus dos deuses para ser o rei da nação de Israel, por exemplo. Agora, isso significa o quê? Capacitado para uma obra específica. Qual era a obra de Lúcifer?
A Bíblia diz que quando Deus criou a música, todos os instrumentos musicais faziam parte das vestes de Satanás. Olha que tremendo. Ele era o líder da adoração no céu. Então a Bíblia fala que nas suas vestes tem os símbolos sonoros, tem os instrumentos de corda. A música foi criada para que ele adorasse a Deus no céu. Então, alguns afirmam que não havia nenhum outro tão poderoso quanto ele, a ponto dele ter saído e levado tanta gente. Mas isso é discutível. Mas a É discutível? É discutível, porque... Rapaziada, caraca. Querubins, na verdade, a tradição, né, dos querubins já existia no mundo antigo, né? Querubim provavelmente vem do acadiano carabo, né, o carabo, que significaria um tipo de ser guardião, tá bom? Shadows, lamaços, esfinges, grifos, tem um nome lá também na Pérsia que se dava a esses animais, são animais guardiões. E querubins humanoides, né, nesses 2 vídeos aqui meus eu mostro para vocês, aqui produções originais Verdades Ocultas da Bíblia, também muito bem posicionados, com bastante visualizações, de que essa figura de querubins humanoides já existia também no Antigo Egito. Eu mostrei até que a Arca da Aliança, mostrei com uma rica cultura material, a Érica também, artigo científico publicado por acadêmicos e coisa e tal, que dentro dessa representação ali na tumba de Tutankhamon também estava a figura dos querubins humanoides, inclusive como descrito na tampa do propiciatório, com as asas voltadas para dentro. Então eu mostro uma placa, né, uma placa mesmo de ouro de Tutankhamon, mostrando isso no seu sarcófago também, em outros lugares. Esse vídeo aqui também que eu faço um react à Aline, né, também no Vilela, eu pauso o vídeo, mostro também as imagens, né, a cultura material correspondente a isso aí. Então, essa reinterpretação da figura dos querubins, ela é estritamente cristã, ela não é uma coisa real, que corresponde à realidade, é uma ressignificação, é uma reinterpretação, tá bom? Nessa lista, por exemplo, os serafins estão acima. Ah, nesse sentido. Porque, por exemplo, não sobre ele ter caído. Na rebelião, ele não levou nenhum serafim. O que ele levou? Levou querubins, levou principados. Mas da onde ele tirou isso? Ele é um querubim que foi, então não é impossível que ele tenha levado um outro querubim. A Bíblia não menciona isso, mas ele era um querubim. Mas principados e potestades ele levou com certeza. Então, quando você vê lá no livro de Judas, né, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, a gente chama de capítulo 1, mas na verdade só tem aquele capítulo 1, né? Diz que Satanás estava lutando com Miguel, o arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel... Sempre coloca o Miguel como o que luta com Satanás. Por quê? Porque ele é o mais poderoso? Porque, assim, na verdade, Miguel, ele é o príncipe de Israel. Nós, quando falamos de principados, a gente vai perceber que eles têm uma jurisdição geográfica, territorialista. Entendi. Então Miguel está relacionado a Israel. Sempre é Miguel que tem a ver com Israel. Como Moisés era o grande legislador e Satanás estava querendo o corpo dele. Moisés morreu e ele queria usar o corpo dele. E a Bíblia diz que Miguel entrou em luta contra Satanás. Mas a Bíblia diz que Miguel não ousou usar nenhum juízo difamatório contra Satanás. Ou seja, ele não foi na sua própria força. Ele disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, aparentemente ali, Lúcifer é maior do que Miguel. Ah, é? É. Mais na força de cada um. Entendi. Mas Miguel, quando ele invoca a força de Deus, ele vence. Então, naquela batalha, Miguel ganhou e não deixou Lúcifer levar o corpo de Moisés. Muitos acreditam que se ele levasse, ele ia fazer o povo idolatrar, ia fazer Moisés ressuscitar, fazer alguma coisa para que ele pudesse usar aquilo contra Deus, né? Caraca. Caraca. Cara, vou te falar, meu amigo.
Olha, deixa pra lá. Deixa pra lá, vambora, deixa pra lá. Aquela passagem de Judas, né, provavelmente vem do texto da ascensão de Moisés. Né, a parte fragmentária que se perdeu do texto da ascensão de Moisés. Cara, tá difícil aqui, tá difícil, tá difícil. Cara, não faz sentido nenhum, nem o pastor Lamartine Pozella tá falando, não tem na tradição cristã. Só tem na cabeça de pessoas que querem completar algum tipo de historieta com conclusões próprias, porque isso não tem texto algum, né, dessas interpretações, né, não é isso, mas toca o barco, vai, Judas, ascensão de Moisés, vamos lá, de onde ele está tirando, vamos embora. Enganasse o povo. Então, assim, na Bíblia, Satanás parece ser o mais poderoso, não só do império das trevas, mas de todos os seres que foram criados. Mas não é, vamos dizer assim, errada a interpretação de que serafins sejam maiores do que ele. Por quê? Porque eles estão na presença mais São tipos de características, de poderes diferentes, né? diferentes. É isso. Os serafins, as serpentes aladas, os seres ardentes, as serpentes ardentes, eram um símbolo da realeza, cara. Realeza egípcia. Os uréus. Cara. Os uréus. A cultura material egípcia mostra claramente as serpentes aladas. Com 2 asas, com 4 asas. Eu já fiz isso aqui, eu abri o livro do acadêmico, mostrei a cultura material e isso era um símbolo da realeza. Por isso que elas estão próximas de Deus. Rapaz. Mano, doideira, hein? Doideira. Vamos lá. Isso que a gente vai falar. Eu queria começar mostrando alguns textos da Bíblia que tem algumas listas. Por exemplo, em Colossenses 1,16, diz assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí ele fala de tronos, soberanias, principados e potestades. Essa é uma primeira lista. O que são tronos? Tronos, literalmente, é um assento, né, em que a pessoa que está sentada nele tem autoridade para julgar, para administrar. Tá? Então, tem a ver com poder, realeza, né? Governadores. Então, alguns afirmam que os tronos, que tanto tronos quanto serafins, quanto querubins, são seres que não estão ligados ao mundo físico. Eles estão ligados à administração do mundo espiritual celestial. Soberanias, também no original, é domínio, poder, senhorio, que pode ser comparado à lista lá dos domínios ou as dominações, tá? Então, são os dominadores. Quando é do lado do mal, no grego é cosmocrator, krator de poder e cosmo mundial. São seres que têm poder no mundo inteiro. Caraca. Que tem atuação, por exemplo, principados, eles não têm poder no mundo inteiro. Eles têm uma atuação somente no país que eles são destinados. Mas as dominações ou os domínios, eles têm poder no mundo inteiro. Eles podem atuar em qualquer país. Se você, em algum dia, já acreditou nessa mitologia desse jeito, isso é mitologia, né? Isso aí é mito cristão. Digita aí, eu já acreditei. Se você tem coragem de assumir, eu já acreditei um dia. Se você tem coragem de assumir, né, que, não, realmente eu já acreditei. Digita aí também, eu já acreditei. Eu já caí nessa. Digita aí, eu já acreditei, eu já caí nessa, porque, olha, eu vou te falar. Se você para prestar atenção no que você está dizendo, você vai ver, cara, não faz sentido nenhum o que eu estou falando. Nenhum. Estou inventando teologia aqui, eu estou inventando. Literalmente, eu estou inventando. Estou inventando isso, inventando. Estou tirando aqui
por causa de lá, de que Daniel, o livro do profeta Daniel vai falar disso. E aí, de onde o escritor do livro do profeta Daniel tirou isso? De regiões que são dominadas por seres espirituais, regiões geográficas e regiões celestiais. Você vê um pouco disso em relação a regiões celestiais no livro de Enoque. Mas você sabe de onde vem. Vem da... Vai? Vem da... Vamos? Vem da Pérsia. Exatamente. Filhão. Exatamente isso. Caramba, rapaz, que doideira. Vai, segue o baile. Interferir em qualquer coisa. Tanto os que são celestiais, quanto os que são demoníacos. E aí vem os principados. No grego, arquê, como eu te falei, os primeiros, né, os mais poderosos. Mas eles estão relacionados já à guerra espiritual com o mundo aqui. Então, estes três que eu falei primeiro, que é serafins, querubins e tronos, eles são seres celestiais, não tem a ver com o mundo físico. Tá. Serafim, saraf, significa literalmente aquele que pega fogo, que queima. Ele, a raiz desta palavra no hebraico também tem a ver com veneno da cobra, por exemplo. Por quê? Porque eles são tão poderosos que eles queimam aquilo que eles tocam. É muito interessante porque a única vez que aparece a palavra serafim na Bíblia está em Isaías capítulo 6. Não, professor Oswaldo Luiz Ribeiro já demonstrou que este termo também aparece em outro texto bíblico, mas que a tradução em português dá aquela ajeitadinha, aquela macetada, né? Aquele, para não vou assustar o leitor, não. Traduz de uma outra forma aqui, serafins não, bota um outro termo, serpentes, alguma coisa. Tá? Mas serafes não, tá bom? Para não assustar a teologia que nós já inventamos. 2000 anos de invenção. Então deixa a gente continuar inventando aqui para dar certo. Para vender livro, para criar música, para dar dinheiro. Vamos fazer um negócio aqui para fluir. Ah, meu pai, não. Vai com calma, pastor Lamartine Pouzella. Para de ler esse pessoal confessional que só passa a perna nos outros. Em Isaías capítulo 6, Isaías está no templo, morreu o rei Uzias, ele está muito triste, está chorando, que era amigo dele, pessoal. E aí o mundo espiritual se abre e ele vê o trono de Deus. E ali ele vê os serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele fica assim, com aquele sensação de falar, ai de mim, porque sou homem impuro, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E aí um serafim pega a brasa do altar, vem e bota na boca dele. E queima a boca dele, e as suas palavras se tornam santificadas. E aí Deus fala, quem eu enviarei? E aí Isaías fala, envia a mim. E ele se torna o maior profeta de todos para anunciar a vinda do Messias. O maior profeta de Ahura Mazda na Bíblia é Isaías. O maior profeta de Ahura Mazda na Bíblia é Isaías. Bata aqui na mesa, ó. Eu e também Will Durant. Também. Ou Durant, eu não sei pronunciar. Sabe que eu tenho uma dificuldade com pronúncias em inglês, né? Will Durant, ou Durant. Esse aí também. E ele ainda fala Isaías e Amós. Amós eu já não sei, não pesquisei ainda, Amós. Mas titio Isaías trouxe papai Mazda para dar uma repaginada em Yahvé. Exatamente isso. E isso vai sair num vídeo, ou já saiu, acho que já saiu no meu vídeo Jesus e Zoroastro aborda isso aí, hein? Eu falo essa questão falando o livro, a obra
E você pode conferir a fonte lá dele lá. É, meu amigo, o negócio está estreitando aí, hein? Então, o serafim, qual é a função do serafim? Qual é? Ficar na presença de Deus, enaltecendo, glorificando a Deus, dizendo santo, santo, santo. E eles são seres, assim, extraordinários. Não sei se dá para mostrar aí, tem algumas fotos aí a respeito de serafins, que é muito Tiraram uma interessante foto a do discussão serafim? deles. Ah, é? Brincadeira. Uma representação real, você tá falando? Em cima do que... Obviamente é uma, uma Imaginação a partir do texto, né? Mas a Bíblia fala que eles têm 6 asas, com 2 eles voam de um lado para o outro e tal, né? Consegue ver aí rapidamente? A única vez que eles aparecem está lá no Isaías capítulo 6. Alguns afirmam que eles são seres mais poderosos. Por quê? Porque eles estão mais próximos da glória de Olha Deus. isso. Porque ele tem muitos olhos para todo lado. Isso tem a ver com sabedoria. Eles têm 6 asas. Essa é uma das representações. Não. Isso aí seria uma representação das rodas do livro do profeta Ezequiel, pessimamente traduzido como roda, que são os ofanins, que são cheios de olhos. Os ofanins. E mesmo assim discute-se o que são aqueles olhos na interpretação alegórica do fato. Não sei se seria o serafim, não. Mas já que, lembrando aqui, olha só. Esse vídeo aqui, ó. A serpente divina de Yud-Re-Vav-Re. Então, esse vídeo aqui, ó. Você tem que assistir, 17 minutos. Produção VOB, Verdades Ocultas da Bíblia, nossa aqui, tá bom? Então a gente mostra aí o Ureus, né, ali egípcio. A gente fala até a espécie de serpente que deu origem a essa crença, tá bom? E também nós temos a série aqui, né, como é que é a série? A Origem da Serpente. Tem o vídeo 1, tem o vídeo 2, tem mais vídeos aí, a Origem da Serpente, uma série que a gente produziu aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, tá bom? A Origem da Serpente. Uma série de vídeos aqui muito boa no VOB, tá bom? Mas esse aqui que você tem que assistir, ó. A Serpente Divina de Yud-Re-Vav-Re. Mete bronca aqui nesse vídeo para você saber aí a origem desse negócio aí direitinho, tá bom? Produção VOB, Verdades Ocultas da Bíblia. Obviamente, quando você lê o Isaías, você fica imaginando como é que pode ser, né? Não é que eles tenham que ser assim, necessariamente, né? Depois vem potestades, que no grego é exousia. O que é exousia, potestade? Eu vou ler aqui a tradução do dicionário que diz: poder de escolher, liberdade de fazer como quer, autoridade, aquele que é dotado de poder para decidir, influência, direito, privilégio de reger ou governar. As potestades são seres espirituais que atuam em áreas específicas. Por exemplo, área sexual. Tá. Por exemplo, área das mídias. Eles são seres que estão nas regiões celestiais, ou seja, nos ares, as potestades dos ares. Então eles atuam em áreas específicas e têm autoridade para fazer o que quer. São seres altamente poderosos para influenciar, para, por exemplo, dirigir nações para algumas áreas específicas. Por exemplo, fazer com que algumas nações se tornem tirânicas, comunistas, para fazer que outras nações se tornem democráticas, mas completamente voltadas para o dinheiro. Politizou o rolê espiritual, hein? Então são potestades, eles atuam livremente em áreas específicas. A segunda lista que eu acho muito interessante, que é uma das principais usadas, é de Efésios 6:2. E aí Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é o mundo físico, mas contra principados, potestades, dominadores ou dominações, né, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é esse mundo tenebroso? Então, principados. Quem são os principados? Do lado angelical, a gente tem Miguel.
o príncipe de Israel. Agora, do mesmo jeito que tem Miguel para Israel, eu creio que cada nação tem um príncipe angelical para defendê-la. O Brasil tem um, os Estados Unidos tem outro, todos. Por que eu posso dizer isso? Porque do lado... Pô, então do Brasil tá ruim. Ó, ó, o nosso, ó, o nosso não tá legal não. Demite. Passa no RH divino, entendeu? Pede demissão. O daqui, ó, tem que melhorar, não tá, tem que melhorar aí, hein? Do mal também tem. Também. Por exemplo, tem lá em Daniel capítulo 10, Daniel está orando por 21 dias, pedindo a Deus que Deus revele o que vai acontecer com o povo de Israel. A gente sabe que Daniel foi levado para a Babilônia, para o exílio da Babilônia, muito jovem, com uns 19 anos. E ele sabia, pela profecia de Jeremias, que o cativeiro ia durar 70 anos. Agora ele está com perto de 90 anos, ele falou, está acabando os 70 anos. Quando é que o Senhor vai nos libertar? E ele começa a orar, a jejuar por 21 dias, e de repente aparece um anjo, que muitos acreditam ser o anjo Gabriel. Porque isso aqui no capítulo 10, mas no 8, Gabriel se revela a ele para trazer uma mensagem. Então muitos acreditam... Gabriel foi que também revelou a Maria que Maria que ia receber Jesus. Né? Gabriel revelou a Zacarias que ele ia ser o pai de João Batista. Ele é o maior de todos os mensageiros. Sim. Tá? Por isso que alguns... Olha aqui, ó. Olha aqui. Produção VOB. Milhares de visualizações. Produção VOB. Historiador e arqueólogo provam a falsa profecia de Jeremias. A farsa, falsas profecias de Jeremias. Cara, esse negócio de... Tem uns vídeos bons aqui, eu tinha até esquecido. VOB também, produção VOB. Nabucodonosor escreveu a Bíblia. Cara, esse negócio aqui de 70 anos, isso não aconteceu de verdade. Não foram 70 anos. 70 era um número simbólico. A gente demonstra isso aqui claramente, tá bom? Que não foi por aí. Era tudo alegórico, interpretativo, não tinha nada a ver com um período literal. Até porque, de maneira literal, não deu 70 anos. Pode pegar a conta e fazer. Pega lá. Do ano 586 até o ano 539. Então, não dá 70 anos. Não dá 70. Tá bom? Sinto dizer isso, mas é a realidade. o colocam no nível de principado. Bom, quando Gabriel chega, ele comenta uma coisa muito interessante. Olha, no dia que você começou a orar, ou seja, 21 dias atrás, eu parti. Só que o príncipe da Pérsia me impediu, me resistiu. Olha, príncipe da Pérsia é um principado. Porque quem pode resistir um demônio poderoso. Um demônio poderoso da Pérsia, ou seja, onde estava a área de jurisdição dele? Sei. Na Pérsia. Ele falou, o príncipe da Pérsia me resistiu. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. Isso é muito louco, né? É muito louco. Porque será que eles, antes de caírem, já tinham essa função ou assumiram... Livro do profeta Daniel, ele está alocado ali em torno do século II a.C. O escritor que está fazendo aquelas narrativas ali, ele está na perspectiva dos acontecimentos do período do Antigo Epifânio.
ele está fazendo profecias que não necessariamente são profecias, ele está ali em loco. Então ele está contando, quando ele está falando de principado, que vem, esse me resistiu e agora vem o da Grécia, é ali o período de dominação que está acontecendo. Exatamente. O período persa é interrompido pelo período macedônio ou greco-macedônio, porque apesar de Alexandre o Grande e seus generais serem macedônios, ali em parte, né? O Alexandre era macedônio, mas eles tinham a cultura grega. Eles levavam adiante a filosofia, a cultura, a arte, a língua grega. Então é disso que o texto está querendo dizer. Tá bom? Putz, que pergunta maravilhosa. Tem essa resposta? Nunca pensei. Olha aí, ó. Acabou o Corte, Inteligência Limitada, podcast do Vilela, cara. Um excelente podcast, né? Se inscreva no Inteligência Limitada. Corte também no Inteligência Limitada, também no canal do pastor Lamartine Pozella. Lembrando que isso aqui não foi uma refutação ao pastor Lamartine Pozella, que, poxa, eu gosto. Estou sendo sincero. Sendo hipócrita, não gosto dele. Foi apenas argumentações no campo histórico, arqueológico, história da religião, religiões comparadas, que é a pegada aqui do Verdades Ocultas da Bíblia, tá bom?